Em instantes, Noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Olá, bom dia! Começamos o Noticiário Tortuga com ótimo tempo, com chuva, para falar com exclusividade de grandes colaboradores da pecuária nacional, os cavalos, em instantes. O rebanho quarto de milha é um dos maiores do mundo e também do Brasil. Os cavalos dessa raça são os queridinhos dos praticantes de esportes western, aqueles que simulam a lida, o serviço dos cowboys na arena, que também tem as versões nacionais, como o laço comprido e a vaquejada. Vamos conhecer agora uma seleção de linhagens de trabalho do quarto de milha lá do interior de Minas Gerais. O cavalo quarto de milha é uma das raças mais populares entre os pecuaristas aqui no nosso país, aqui no Brasil. E é sobre ela que nós vamos conversar agora com o Álvaro Dornelles. Bem-vindo aqui ao nosso programa, Álvaro. Obrigado, Cairo. É um prazer estar participando aqui desse grande programa. A gente que agradece pela sua participação e o Álvaro Dornelles fala com a gente lá direto de Inhaúma, em Minas Gerais. Ele é produtor, pecuarista e também gerente do Aras Imperial. Álvaro, o Aras Imperial ele trabalha aí constantemente com genética da raça quarto de milha. Como que é esse trabalho que vocês realizam, principalmente aí com o objetivo do melhoramento, né, da genética dessa raça? Cairo, o Aras... ele tem 14 anos, né, que a gente já trabalha com a raça quarto de milha. É uma raça originada nos Estados Unidos. Então, aqui a gente busca muito aprimoramento da genética de três tambores, principalmente, e também de vaquejada. E entre as modalidades do cavalo quarto de milha, é a única genuinamente brasileira. O nosso rebanho é composto por importantes éguas nacionais que já foram campeãs, né, quando competiam, e já tem grandes filhas também competindo e filhos, e muita égua importada também, que a gente buscou lá nos Estados Unidos. Quais foram as características aí do quarto de milha, Álvaro, que fez com que essa raça se popularizasse tanto assim e que ela desse tão certo aí com as nossas provas, com os esportes que a gente tem e até mesmo na lida da fazenda, que a gente vê hoje muitos animais aí dentro das fazendas? Eu acho que a principal característica o quarto de milha crescer tanto é que ela é uma raça formada por usuários e não por criadores. Criadores, a gente tem poucos. Ele é um cavalo de esporte, onde que o profissional liberal tem um, dois cavalos, o advogado tem um, dois cavalos, o médico tem também alguns cavalos para competir no final de semana, os próprios pecuaristas, né, que têm os filhos que participam em modalidades de laços e modalidades afins. Então, acho que a grande força do quarto de milha é por ser um cavalo de usuário, é um cavalo de esporte. E hoje, qual que é o tamanho aí desse rebanho de vocês? Conta mais pra gente sobre esse trabalho que vocês realizam aí dentro do Aras Imperial. Nosso plantel hoje, ele é composto por 120 animais aqui no Aras. É uma propriedade, apesar de ser um Aras, é quase uma fazenda, né? É uma fazenda, é uma propriedade de 180 hectares. Então, hoje nosso plantel tem 120 animais, né? Entre potros, garanhões e éguas. A gente produz atualmente de 35 a 40 produtos por ano. Esse é o nosso... E o foco é comércio mesmo de animais. A gente disponibiliza quase a totalidade da nossa produção em leilões, principalmente. E Álvaro, para todo esse sucesso aí dos animais, não é só genética que faz dar certo. Como que o trabalho que vocês vêm realizando aí com estratégias e em protocolos nutricionais também ajudam aí as futuras gerações desses animais a serem ainda melhores? Essa nutrição, ela é essencial, né? Essencial, tanto das doadoras
como das receptoras, né? Muita gente deixa de lado as receptoras e que vão ser chamadas de barriga de aluguel, né? Então, a gente tem que tratar todos da melhor forma, dando a melhor ração, o melhor sal mineral. Então, você tem que suplementar a sua tropa. Um potro, ele tem que estar comendo sal mineral, ele tem que estar comendo ração boa para ele desenvolver. O cavalo, apesar dele ter a melhor genética, se você não der pôr comida na boca dele, não ajudar, a nossa pastagem também, predominantemente Tifton, ajuda muito, mas se você não der o suplemento, o sal mineral, a ração, ele não vai ter um potencial lá na frente para um cavalo de esporte. Igual aos pecuaristas que a gente conversa aqui, que tem aí rebanho bovino, hoje, a bezerra de hoje, ela é a matriz de amanhã, no mesmo caso, né, do rebanho equino, né? Então, um potro bem cuidado hoje, ele vai ser ou um garanhão melhor, ou uma égua melhor lá na frente, e isso só melhora aí a genética ainda mais, né? Claro, ainda mais tem algumas modalidades da quarta de milha que o cavalo faz muita força, né? Se ele não tiver um bom desenvolvimento de tendão, de ossatura, ele vai ser um cavalo de esporte que vai ter uma vida esportiva muito curta. Então, isso tudo conta, tudo conta. Então, quando você está nos assistindo, for procurar um cavalo para comprar, procure esses cavalos de bons criadores, que tratam seus animais bem desde potro. E você falou de um ponto muito importante, né? O animal ele tem um gasto energético muito grande quando ele participa de provas, de esportes, competições, e isso precisa voltar para ele na alimentação, né? Claro, claro. É, é, Tanto em sal mineral quanto em ração, suplementos quanto necessário, um bom cuidado veterinário, a sanidade, né? Vacinas, a gente não pode esquecer, a sanidade é muito importante. Hoje aqui a gente tem índices fantásticos na reprodução, tanto de implantações de embrião, provavelmente a gente não tem, a gente tem muito pouca absorção de embrião, na gestação quase não existe aborto aqui no Aras, os potros nascem muito, já nascem criados, né? A gente brinca. Aqui a gente usou tortuga uma época, logo no início do Aras, depois trocou esse sal. Quando eu estava com outro sal, eu comecei a ter muita retenção de placenta, tive alguns prolapsos uterinos. Aí o veterinário nosso da época que falou assim, ô Dornelles, você voltava para a tortuga, porque é um sal de muita qualidade, né? E depois que eu voltei para a tortuga mesmo, eu já não tive esses problemas, não. E Álvaro, qual que é o conselho que você dá aí para os pecuaristas que estão nos assistindo, que querem tanto investir em genética, mas também aqueles que têm só aí um quarto de milha dentro da fazenda, que usa lá, que ajuda, né? Trabalha aí na lida do dia a dia. Qual que é o conselho que você dá para esse produtor? O cavalo, entre aspas, trabalha para a gente de graça, né? Então, se você não puder tratar dele bem, que teoricamente é o salário dele, então é muito difícil ter um animal. E outra coisa, eu falei que o Guardimilha é uma raça de esporte, né? Mas é uma raça que dá muito bem na lida de gado, né? Com certeza. E quem é apaixonado por cavalo é apaixonado realmente e tem que tratar aí muito bem, que além de trabalhar do lado aí, né, do homem do campo, ele também é um grande amigo, né? Álvaro, obrigado aí pela sua participação. Nada, eu que agradeço. Os cavalos de trabalho são uma importante ferramenta para o sucesso das atividades nas fazendas de pecuária de corte e de leite. Segundo dados do Ministério da Agricultura, existem cerca de 4 milhões de animais de lida no país. A tropa treinada tem alto valor agregado. Para garantir o bem-estar e a longevidade deles, ter manejo, sanidade e nutrição é fundamental. Cairo. E nós já mostramos aqui no programa Noticiário Tortuga a importância aí do cavalo, tanto na lida do dia a dia no campo, quanto até mesmo em projetos de ecoterapia que ajudam aí na saúde humana. E agora nós vamos falar um pouco mais aí da importância de cuidar da nutrição desses animais, com um olhar especial aí para as pastagens, com o Leandro Martins. Bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa, Leandro. Obrigado, Caio. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Leandro, como eu citei, hoje a gente tem aí pastos não adequados para os cavalos. Na grande parte das fazendas tem pastos aí para os bovinos, alguns criatórios ainda têm uma adequação ou outra, mas existe essa deficiência hoje no Brasil, né?
Isso, cara, nós temos uma oportunidade muito grande, né, falando em pastagem para equídeos no Brasil como um todo. Seja ele o criador, às vezes a fazenda, a grande fazenda de pecuária, que tem uma tropa para lida, quando vai implantar a criação ou mesmo a manutenção desses cavalos, utilizam pastos que foram desenvolvidos para bovinos, né? E o cavalo ele é uma espécie que ela precisa de uma pastagem adequada. Então, essa é uma grande preocupação, né? Um grande ponto de melhoria, uma oportunidade que nós podemos auxiliar esses criadores a melhorar esse ambiente para o cavalo, tanto de bem-estar como de forma nutricional. E isso é, com certeza, um ponto de grande impacto dentro da criação de cavalos. Quais deficiências nutricionais que esses animais podem ter aí com essas pastagens não adequadas? Então, quando se fala em pastagem não adequada para cavalo, o grande gargalo é uma substância que chama ácido oxálico, ou oxalato. E essa substância ela é complexa, o cálcio, né, na maioria dos minerais que são da base de calcário, e não deixa que esse animal absorva, né, ou aproveite esse macro mineral que vem de minerais à base de calcário calcítico. Então, esse animal ele começa a perder desempenho, ele começa a perder estrutura óssea e compromete esse belo exemplar o resto da vida dele, porque isso você não consegue interromper esse ciclo. Hoje, nós da DSM, nós temos tecnologias, né, que nós já falamos anteriormente, que é o cálcio orgânico, é exclusivo nosso, que consegue barrar esse ciclo que prejudica o cavalo. Mas, se a gente não atacar a causa raiz, que é a pastagem ser adequada para a espécie, o criador, né, ou o produtor rural na pecuária, ele vai ter prejuízo para sua tropa na vida útil desse animal. Quais outros impactos aí, Leandro, que essa pastagem pode ter sobre o animal? Corre o risco, talvez, dele ter até alguma doença? Sim, nós temos uma doença que ela é famosa no Brasil, né, que é a doença da cara inchada, que eu falo que é a ponta do iceberg, né, Caio? Quando o cavalo já mostra esse sinal clínico da doença da cara inchada, é porque ele já comprometeu todo o seu sistema ósseo, né? Ele já comprometeu o desempenho. Então, quando a pastagem não é adequada e não temos uma suplementação com minerais orgânicos para essa tropa, o prejuízo é enorme. E como eu ressalto, né, e já falei várias vezes, né, nós não conseguimos reverter o caso. Nós só podemos parar, né, o caso, a doença, com a suplementação. Mas a base de qualquer criação de cavalo é pastagem. É uma forragem adequada. Hoje nós temos ferramentas para ajudar com a suplementação com minerais orgânicos, mas a base é uma pastagem adequada. E Leandro, você comentou sobre algumas soluções que a Tortuga traz aí para suprir essa deficiência nutricional nos cavalos. Eu queria que você mostrasse, comentasse mais para a gente aqui, apresentasse essas soluções. Eu falo que a tropa brasileira ela tem o privilégio, né, de ter em mãos uma linha que é super completa, né? Ela entrega o que o cavalo precisa e ainda sobra, né? Eu falo que é uma linha bem completa, que é a linha Chromium. Ela traz segurança para o criador, porque desde o potro até o cavalo atleta, a doadora, a receptora ou o garanhão da fazenda, ela tem uma suplementação correta, baseada em minerais orgânicos, né? E é a única do mundo, né, que tem o cálcio orgânico, que é o grande macro mineral e importante para o cavalo atleta. Porque esse animal em desafio de pastagem, ou desafio atlético, ele demanda muito cálcio. E a única linha do mercado que nós temos aí, o carbamino fosquelato de cálcio, que é o cálcio orgânico. E isso é um ponto muito forte para a nossa linha. Então, além de segurança, nós trazemos desempenho para a tropa do nosso cliente. E lembrando, né, para quem está nos assistindo, que quiser conhecer aí mais sobre a linha da marca Tortuga para os equinos, que acesse o nosso site tortuga.com.br. Obrigado, viu, Leandro? Eu que agradeço, cara. Estamos sempre à disposição. Grande abraço. A tropa de lida na fazenda é um ativo muito importante. Há relatos de animais que, bem cuidados, chegam a 40 anos de idade. Isso é muito legal, porque o cavalo é, lá na fazenda, o melhor amigo do homem, o melhor amigo do peão. Então, cuidar deles é muito digno e sinal de respeito, né? Noticiário Tortuga no canal do Boi é de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. E se você quiser rever as entrevistas de hoje, acesse o nosso canal do YouTube. Você também pode participar. Mande perguntas, depoimentos, sugestões para o telefone da produção, que é o 11 99382 1999,
ou nas nossas redes sociais, @tortuga.dsm. E a gente agradece aqui a sua audiência e até o próximo programa.